Bom, pessoal, então hoje a gente começa um assunto novo na disciplina, né, que é falar sobre a fotossíntese. Tá? Então, a fotossíntese ela é muito importante para as plantas, né? Seja ela plantas cultivadas, sejam elas plantas de ocorrência natural, né, em ecossistemas naturais, porque ela vai ser responsável pela formação, né, de açúcares, que é um dos principais alimentos, vamos dizer assim, das plantas, né, para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, para a sua reprodução, né, e consequentemente frutificação. Tá? Então, iniciando agora nessa parte de fotossíntese, né, vamos conhecer um pouco sobre os pigmentos fotossintéticos, né? Quem são esses pigmentos, né? E como eles podem auxiliar a planta durante esse processo fotossintético. Bom, antes de iniciarmos a conversa sobre pigmentos, vamos só fazer uma pequena introdução sobre a fotossíntese. Então, a palavra fotossíntese, se a gente for ver a origem dela, né? Então, significa síntese usando a luz, tá? Então, e é exatamente isso que as plantas fazem, né? Elas pegam a energia solar, né, a energia que vem do sol, né, energia solar, e através de reações químicas a transformam em uma energia utilizável, uma energia química. Tá? Então, é energia luminosa sendo transformada em energia química. Tá? Como que isso acontece? Então, aqui vocês podem visualizar a equação geral da fotossíntese, bem resumida. Tá? Então, o que a gente vai ter aqui? O que as plantas vão fazer? Elas vão pegar o dióxido de carbono existente na atmosfera, tá? E vão reduzir esse gás a carboidratos. Tá? Ao mesmo tempo, né, a água, que também vai estar disponível dentro da planta, né, que é absorvida via xilema, né, que é absorvida do solo via xilema, vai ser oxidada e vai produzir oxigênio. Tá? Essa redução e oxidação desses elementos se dá graças à presença da luz, então a energia luminosa, a energia solar, que é responsável, né, por todo esse acontecimento. E o local, né, a organela, vamos dizer assim, celular, que faz toda essa reação acontecer, é denominada de cloroplasto. Tá? Então, essa é uma das organelas que só existem nas plantas e algumas algas, né, possuem cloroplastos. Então, animais não possuem cloroplastos, portanto, não conseguem fazer fotossíntese. A presença de cloroplasto no ser vivo faz com que ele consiga produzir essa reação que vocês estão vendo aqui na equação e, consequentemente, gerar carboidratos e liberar oxigênio. Então, a fotossíntese ela é importante para a planta, porque esses carboidratos vão ser a energia propulsora para o seu desenvolvimento, e ao mesmo tempo que ela retira CO2, dióxido de carbono da atmosfera, ela libera oxigênio para a atmosfera. E esse oxigênio liberado pelas plantas, né, é importantíssimo para elas, visto que elas são seres aeróbicos, bem como para nós, seres humanos, bem como para os animais em geral, que necessitam do oxigênio atmosférico para sobreviver. Tá? Então, se a gente for ver, a fotossíntese não beneficia apenas as plantas,
beneficia elas e todos os seres vivos presentes, né, no planeta Terra, né, que dependem de oxigênio para sobreviver. E claro que ela, né, as plantas, principalmente as cultivadas, as que vão gerar alimentos, vão ser importantíssimas porque é através da fotossíntese que elas vão conseguir produzir folhas, flores, frutos, raízes, que vão ser importantes para a alimentação humana, para a alimentação animal, né? Então, a produção da cultura, a produtividade está intimamente ligada a essa reação química resumida, né, que a gente pode visualizar aqui e que a gente denomina de fotossíntese. Síntese usando a luz. Síntese de carboidratos e, consequentemente, também de oxigênio. Essa fotossíntese, essa reação, né, ela vai acontecer em duas etapas, que a gente vai ver mais para frente. A primeira etapa é denominada de fotoquímica e a segunda etapa é denominada de fixação e redução do CO2. Tá? Ambas as etapas irão acontecer na organela denominada de cloroplasto. Tá? Claro que cada uma numa parte específica do cloroplasto, né? Tilacoides e estroma, respectivamente para a primeira e para a segunda etapa da fotossíntese. Então, vejam que toda essa reação, todo o conhecimento, não só da fisiologia, mas também da anatomia da planta, da parte celular da planta, é importante para vocês poderem ter um maior conhecimento sobre como acontece a fotossíntese nos vegetais. Então vamos ver um pouquinho os cloroplastos, né? Essa pequena organela existente nas células vegetais, né? Com um diâmetro médio de 5 a 10 micrômetros, né? Então uma pequena organela, visto apenas sob microscopia, né? A gente não consegue visualizar a olho nu. E nessa ilustração aqui a gente pode ver como que é aproximadamente essa organela. Ela é formada por duas membranas, membrana externa e a membrana interna, então são dois envoltórios. Tá? Dentro dela nós temos os tilacoides, lembra que eu comentei lá? Tá? Aqui nós temos que os tilacoides seria como que uma moeda, vamos dizer assim, né? Vários tilacoides empilhados são denominados de lamela do grana, né? Que é a pilha dos tilacoides, né? Que pode ser visualizado aqui, e aonde depois a gente vai falar um pouquinho que vai ser encontrado o fotossistema 2. Nós temos dentro do tilar do cloroplasto, além dos tilacoides, que são as regiões empilhadas, né, os discos, e sendo a lamela do grano as regiões empilhadas, nós temos também o estroma, que é a região não empilhada e que também vai acontecer parte da fotossíntese, tá? E a lamela do estroma, que a gente pode visualizar aqui nesse zoom, né, maior, aqui a parte da lamela do estroma. Então, a parte não empilhada. Nos tilacoides, tá, a gente tem aqui cada um desses discos e dentro deles nós temos essa parte amarela, o lúmen do tilacoide. Seria o que exatamente? É a parte aquosa do tilacoide, tá? E aonde também vai acontecer grande parte das reações fotossintéticas durante a primeira ou segunda etapa, né, da fotossíntese. Tá? Então, os cloroplastos, eles são organelas muito importantes, né, para os vegetais. Eles têm essa coloração, né, verde
como a gente pode visualizar aqui, devido à presença do pigmento clorofila, que faz com que ele tenha essa coloração, né, seja essa cor. Ele também é um pigmento que tem DNA e RNA próprio, então várias proteínas, vários compostos podem ser produzidos pela própria organela. E também é nele que a gente vai ver em outros assuntos, né, em outras unidades, que é produzido o amido. Tá? Então, os grânulos de amido, né, estão presentes também aqui dentro desses cloroplastos. Então, vamos continuar vendo, né, sobre os pigmentos que estão dentro, né, desta organela e que são responsáveis pela coloração dela. Só antes de começarmos, só para finalizar, então aqui a energia luminosa do Sol vai bater na folha, onde estão presentes, né? Na verdade, os cloroplastos são presentes principalmente nos órgãos foliares das plantas, mas existem alguns caules herbáceos que também podem possuir cloroplastos, como também alguns frutos verdes, né, também podem possuir cloroplastos. Só que o principal órgão que apresenta cloroplastos e que é responsável pela fotossíntese são as folhas, tá? Devido principalmente à sua posição, que faz com que haja maior interceptação da energia luminosa. Então, a energia consegue bater nessas folhas e ser absorvida por esses cloroplastos e clorofilas, consequentemente. Tá? Então, aqui nós podemos visualizar a primeira etapa, a fotoquímica, acontecendo dentro dos tilacoides, né, ou nos tilacoides, melhor falando, e a segunda etapa, que é a fixação do CO2, acontecendo na parte não empilhada, que são os estromas. Tá? Bom, existem dois tipos de pigmentos. Os pigmentos hidrofóbicos e os pigmentos hidrofílicos. Hidrofóbicos, como o próprio nome já diz, está relacionado à fobia por água. E hidrofílicos é exatamente o contrário, não têm fobia por água, ou são dissolvidos em água, vamos dizer assim, enquanto que hidrofóbicos não são solúveis em água. Quem são os hidrofóbicos? Eles estão nos cloroplastos e em alguns outros plastídeos. Lembrando que o cloroplasto, né, é um plastídeo vegetal. Bom, as clorofilas são exemplos de pigmentos hidrofóbicos e dentre elas podemos falar da clorofila A e da clorofila B a nível vegetal. Os carotenoides também são pigmentos hidrofóbicos, importantíssimos também para a fotossíntese, como a gente vai ver mais para frente. São também denominados de pigmentos acessórios, né, que fazem parte do complexo antena juntamente com as clorofilas. E dentre eles podemos falar dos carotenos e das xantofilas. Além também da fotossíntese, estão presentes em várias outras espécies, né? E as ficobilinas, que são importantes para cianobactérias e algas, né, e que também são exemplos de pigmentos hidrofóbicos encontrados em cloroplastos ou em demais plastídeos. Quem são os pigmentos hidrofílicos e onde eles são encontrados? Principalmente nos vacúolos. O vacúolo é uma outra organela celular, né, diferente do cloroplasto, é responsável por armazenar água, por armazenar pigmentos, né, como a gente vai ver agora, por armazenar compostos, né, nutrientes, principalmente compostos que têm pH mais baixo, né, visto que o pH do vacúolo é mais ácido. E quem são esses pigmentos, então, que estão armazenados nos vacúolos? Os flavonoides.
Tá? Então, os flavonoides, eles também são pigmentos importantes, não diretamente para a fotossíntese, mas que são encontrados também nas plantas e têm suas funções, bem como até auxiliar a planta, dependendo do estresse que ela estiver recebendo. Então, vamos ver aqui a estrutura química das clorofilas e dos carotenoides, que são os principais pigmentos que nos interessam a nível vegetal e que são considerados pigmentos hidrofóbicos e, consequentemente, que participam da fotossíntese. Então, nós temos aqui na figura A a clorofila. Vejam aqui que nós temos o núcleo porfirínico ou anel tetrapirrólico, que forma, vamos pensar, a cabeça da clorofila, né? E aqui dentro desse anel, ou desse núcleo, nós podemos visualizar dois elementos importantíssimos para a síntese da clorofila, que é o magnésio, que fica no centro desse anel, um átomo, né, uma molécula de magnésio, e 4 moléculas de nitrogênio, que formam esse anel tetrapirrólico. Então, só fazendo um gancho com a disciplina, com a parte de nutrição, né, mineral que a gente viu, adubação nitrogenada e adubação com magnésio são importantíssimos para que haja corretamente, né, e a níveis adequados a síntese de clorofila para a planta. E uma das consequências da falta desses elementos, né, seja no solo, seja na planta, é uma clorose, é o amarelecimento das folhas. Por quê? Porque a clorofila não está sendo sintetizada e, consequentemente, as folhas não estão ficando verdes, porque a coloração verde das folhas se deve à presença de clorofilas. E além desse núcleo porfirínico, as clorofilas apresentam uma cauda derivada de fitol, e essa cauda ela é hidrofóbica, ela está ligada, né, na membrana do cloroplasto. Tá? Então, visto que as clorofilas, elas são hidrofóbicas, mas principalmente a cauda, né, tem vamos dizer assim, essa fobia pela água. Então, vejam que é uma molécula complexa e que necessita, né, de elementos, além de carbono e hidrogênio, né, na sua estrutura. Como eu falei antes, nós temos dois tipos de clorofila, a clorofila A e a clorofila B. Então, esta aqui que eu estou mostrando para vocês é a clorofila A. E ela é, aqui no anel, né, no núcleo, o radical que faz com que ela seja clorofila A, identificada como clorofila A, está marcado por esse quadradinho laranja, que é o radical CH3. A clorofila B ela vai ter o mesmo anel porfirínico e a mesma cauda, com a diferença que o radical ligado no mesmo carbono aqui vai ser o CHO. Então, é a única diferença entre clorofila A e clorofila B é esse radical aqui em laranja. Ok? Bom, a estrutura dos carotenoides é um pouco diferente, né, da estrutura das clorofilas, né? E aqui nós temos como exemplo o beta-caroteno, né? Então, formado de carbonos e hidrogênios, né, ligações duplas, que vão ser importantíssimas para a presença deles, né, para a realização da fotossíntese, bem como também a presença deles em alguns alimentos, como por exemplo em cenouras, né, que é aquela coloração alaranjada, amarelada, se deve aos carotenoides. Tá? Então, abóboras, né, morangas que possuem essa tonalidade. E bem como as próprias folhas, né, na falta de clorofila, o amarelecimento que aparece nas folhas se dá devido à presença dos carotenoides, que tem essa tonalidade, né, essa coloração amarelo, alaranjado, devido, né, à presença
deles, né, na formação, na falta da clorofila. Então, os pigmentos hidrofóbicos, clorofilas A e B e carotenoides, eles estão inseridos nas membranas dos tilacoides, estão ligados não covalentemente com proteínas integrais que existem nessas membranas, e depois a gente vai ver que eles estão organizados em fotossistemas, que são o fotossistema 1 e o fotossistema 2. Além disso, os carotenoides participam, né, e são importantes de duas reações, né, que é a ressonância e a fotooxidação, que depois a gente vai ver com mais detalhes cada uma delas. Então, eles participam da fotossíntese e, além disso, de outras reações que indiretamente também está ligada, né, com a energia luminosa. Então, aqui alguns exemplos, né, de folhas, onde a gente pode ver as tonalidades verdes, né, porque são folhas ricas em pigmentos de clorofila, né, então folhas e caules herbáceos em geral. E aqui eu trouxe para vocês até algumas folhas variegadas, né, que nessa região onde não é verde está a presença dos carotenoides. Tá? Então, aqui também outras folhas que são ditas variegadas, né? Tem essas manchas amareladas, algumas esbranquiçadas, outras arroxeadas, né? Então, a coloração das folhas está ligada diretamente ao pigmento existente. Tá? Verde, clorofilas, amarelo, alaranjado, carotenoides. E os pigmentos hidrofílicos ou hidrossolúveis, que não são fotossintéticos, ou seja, eles não participam da fotossíntese, mas têm sua importância. Como exemplo, nós temos os flavonoides, né, que têm como estrutura química, em geral, esses anéis. Né? Então, nós temos dois exemplos de flavonoides, que são a antocianidina e a antocianina, importantes para as plantas, né? Vejam aqui, né, que a gente tem a diferença delas, né, em alguns radicais. A antocianina está ligada a um açúcar, enquanto que a antocianidina não está ligada a um açúcar. Então, esse hidrogênio aqui, ela não tem um açúcar ligado. E qual a importância desses dois pigmentos, ou desses pigmentos do flavonoides em geral, para as plantas? Eles são importantes principalmente para as flores, então eles vão dar origem, né, ou eles vão ser responsáveis pelas colorações arroxeadas, as tonalidades de rosas, né, roxos, estão relacionados à presença de flavonoides para as plantas, né, em geral, principalmente flores. A coloração das flores vai ser importante para a polinização, porque vai atrair o inseto polinizador, então a coloração acaba atraindo e, consequentemente, auxiliando na polinização daquela espécie. Nos frutos é importante para a dispersão de sementes, né? Então o animal vai se alimentar daquele fruto que apresenta flavonoides, então tem uma coloração atraente, né? Que atrai os animais, e ao se alimentar desse fruto, ele ingere as sementes, e essas sementes vão ser dispersas, né, em um local mais distante do que daquela árvore que o animal pegou, consequentemente proporcionando, né, espalhando, né, as sementes em outras regiões. Além disso, as folhas vão possuir flavonoides, e esses flavonoides vão ser muito importantes para evitar a radiação ultravioleta, que é extremamente prejudicial às plantas. Tá? Então, a presença dos flavonoides faz como se fosse um filtro solar, vamos dizer assim, bloqueia a radiação UV e auxilia o desenvolvimento da planta. E também a presença dos flavonoides vai proteger contra ataque de herbívoros e fungos. Né? Então, a presença desses pigmentos nas plantas
serve como que uma proteção, né? Faz com que os herbívoros e fungos não ataquem essas partes. Tá? Então, protegendo, consequentemente, a folha, o fruto, enfim, a flor que possuir esses pigmentos. Onde a gente encontra flavonoides? Nós encontramos os flavonoides em diversos locais, né? Em diversos órgãos vegetais. Podemos encontrar em flores, né? Por exemplo, os ipês amarelos, os ipês roxos, são todos flavonoides. As hortênsias, né? Que são flores de hortênsias azuladas, rosas, arroxeadas. Aqui tem até o exemplo da arroxeada. Em frutos, a uva é rica em flavonoide. Então, para a saúde humana, né, ela é um oxidante natural importante, né, alimentação, se alimentarmos de frutos, verduras ricas em flavonoides, né, repolho roxo, cebola roxa, são exemplos também de outras plantas que vão possuir flavonoides. E aquelas folhas variegadas que eu comentei anteriormente, que são arroxeadas, também vão possuir flavonoides em suas folhas. Certo? Então, os pigmentos, apesar de não estarem, esses no caso, né, os flavonoides, não estarem diretamente ligados à fotossíntese, eles têm sua importância para os vegetais.